Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma história de cavalaria, um mito passado dentro das histórias de cavalaria, que é o mito de Tristão e Isolda. Talvez você conheça um pouco dele como sendo uma parte do ciclo arturiano. Os mitos do rei Arthur, eles têm uma grande variedade e eles acontecem em um longo período da história. Então a gente tem alguns que são o que a gente chama dos clássicos, né, arturianos, e o ciclo tardio, né, da Távola Redonda dos mitos do rei Arthur. Então Tristão e Isolda seria um dos mitos, uma das histórias que compõem esse ciclo tardio relacionado ao rei Arthur. A gente sabe que as histórias têm muitas versões, né? A mitologia ela tem muitas versões. Isso não é um problema, é como você, sei lá, imagina que você vai regravar uma música. Então, hoje em dia, a gente tem muitas regravações, não é verdade? Elas pegam elementos antigos, dão uma roupagem um pouco diferente, alguns elementos, mas a história em si, né, aquela parte principal, se a adaptação foi bem feita, ela fica preservada. Então a gente sabe que a história de Tristão e Isolda tem várias versões. A gente tem escritos ali do século XII, a gente tem versões até do século XIX, que é a versão que eu vou colocar o link aqui embaixo do livro, caso você queira conhecer, né, ler a história, uma das versões da história. E a gente sabe que em algumas versões o Tristão chega a ser um dos cavaleiros da Távola Redonda, né, de tão juntinho que o mito fica. Em outras versões o rei Arthur passa por ali, né, faz uma pontinha dentro da história. Então realmente eles acabam se ligando, até porque o contexto da história tem tudo a ver com essa época. E que época é essa, Renata? A época de Tristão e Isolda são histórias que vão acontecer, e o ciclo do rei Arthur, né, como um geral, são histórias que acontecem nesse período ainda sem uma estruturação da Europa. O que a gente tem? Uma queda do Império Romano, inclusive o rei Arthur, a história, o link histórico, né, justamente por aí. Cai o Império Romano e você passa um grande tempo da história sem nenhum governo oficial, até você chegar lá em Carlos Magno e tal. Então a gente tem séculos de vida, de história sendo gerada dentro de um mundo em transição. É um mundo de transição entre o mundo pagão e o mundo cristão. E as histórias vão justamente mostrar essa transição. Trazem elementos anteriores, elementos pagãos, druidas, porções de amor, como no caso de Tristão e Isolda, e elementos cristãos também, que, como por exemplo, o Graal do rei Arthur, que tinha dentro de si o sangue de Cristo. Então aí são os elementos cristãos sendo associados. Por quê? Numa brilhante adaptação da mitologia ao mundo, ao contexto histórico que está acontecendo. Então, o Tristão e Isolda, ele é um mito, uma história de origem celta, certo? E essa história se passa justamente quando você tem a invasão dos anglo-saxões tentando expulsar os celtas ali dessa região da Inglaterra. Então é uma época historicamente repleta de invasões, de duelos, de reinos que lutam entre si e lutam contra invasores. E dentro do Tristão e Isolda, a gente percebe isso até no lugar aonde os personagens estão, né? Aonde eles vivem. Então você vê que o Tristão, ele nasce na Bretanha, que é a parte celta que a gente tem ali na França, que é essa que está de laranjinha aí na nossa imagem. A Isolda, ela vem da Irlanda, que também vai ter, né, a predominância celta, é onde vem a Isolda, que é essa parte verdinha. E você tem o Mark, que é o rei da Cornualha, que é justamente, que a Cornualha também é muito importante dentro do mito do rei Arthur, que é essa pontinha amarela que a gente tem aí no mapa. Então essas três regiões são três regiões de resistência celta, e é interessante porque é de onde vem
justamente os nossos principais personagens da história de Tristão e Isolda. Então a gente tem o Tristão e a Isolda, que a gente sabe, né, que são principais, e o rei Mark, que é o rei da Cornualha, ok? Então esses três elementos, eles vão ser aonde tudo vai girar em torno deles, justamente, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Como eu já falei para vocês, tem várias versões, então eu vou contar, gente, uma das versões. Não se assuste, não brigue comigo se você em algum momento conhecer uma história um pouco diferente. Então assim, não, esse gigante não era isso, não, ela não ficava aí. Porque são várias versões, às vezes a gente pega mesclas, né? Talvez você esteja vendo uma versão no original, essa versão mesmo que eu vou deixar o link, ela já é um compilado, né? Porque as histórias antigas, as originais que você tem aí na França e tudo, eram todas em versos, né? Eram poemas. E a gente, hoje em dia, tem muitas adaptações para prosa, para texto corrido. E, inclusive, se você está começando, né, com literatura, estudando essas obras, aconselho que você não leia os versos, tá? Numa primeira leitura, use a parte em texto corrido, em prosa, que é mais fácil para a gente, tá bom? Aconselho isso também para a obra de Dante. Então, cá estão os nossos três personagens. Tristão, que vai nascer na Bretanha e vai depois, por uma série de circunstâncias, ser levado até o rei Mark, o rei da Cornualha. E é interessante, ele é sobrinho dele, mas ele quer subir por méritos próprios, né? Ele não quer favoritismo por ser parente do rei, e ele se esforça muito por mostrar todas as virtudes e todas as capacidades que ele tem. E isso é interessante, né? Porque já mostra um pouco dessa necessidade que nós temos de sermos valorizados por aquilo que somos de fato, né? Só que a gente precisa mostrar quem a gente é. E aí vem a saga heróica, justamente, todas as aventuras e problemas que ele tem que resolver para mostrar o seu verdadeiro valor. Em determinado momento ele realmente consegue isso, ele acaba subindo nessa corte e é um cavaleiro muito respeitado. Ao ponto de que um dia, quando chega o gigante Merholt, gente, aqui as pronúncias, né, também tem muitas adaptações, eu vou fazer o melhor que eu posso aqui, certo? O gigante, então, Morholt, ele chega, ele é um gigante que vem da Irlanda, e ele chega para cobrar um tributo do rei Mark. Então tá lá o Tristão, tá lá o rei Mark, e o gigante chega e fala, olha, eu quero que você pague o imposto que você deve para a Irlanda há um tempão, naquela guerra que teve, tal, você ficou de pagar e não pagou, e eu vim aqui coletar esses 100 jovens, né, que tá aqui, ó, 300 rapazes e 300 moças na idade de 15 anos. Aqui a gente lembra muito do mito do Minotauro, né? Teseu e Minotauro, onde Minotauro também exigia tributos de jovens que iam ser devorados. E aqui ele pede os 300 rapazes, né, e moças. E o que acontece aqui? O que acontece se ele manda os 600 jovens? Extingue, acaba com a Cornualha, né? Até você conseguir repovoar isso daí, você tem décadas, e aí você acaba com o poder da Cornualha. Além disso, simbolicamente, ele está levando a vida, ele está levando a flor da juventude, ou seja, ele está ceifando a possibilidade de frutos daquele povo, daquela região. Ou seja, o negócio é sério, é um problema sério e isso não pode acontecer. Existe uma condição, que é o que? Se o gigante for derrotado num duelo de 1 a 1, ele abre mão dos tributos e fica tudo certinho. Então assim, aí, se alguém me derrotar, é aquela história, né? O cara é muito forte, é um gigante, tudo, quem é que vai ter coragem de fazer isso? Tristão, claro, Tristão tem coragem de fazer isso. E ele então vai lutar contra esse gigante e vai vencer. Ele vence, só que ele não vence sem um preço, né? Na verdade, ele é mortalmente ferido pela espada de Morholt, que ele é ferido, desculpa, né, com a flecha aqui. Ele é ferido com uma flecha envenenada.
É um veneno, inclusive, que foi feito lá pela Isolda e tudo, né? Pela família da Isolda. Então ele mata o gigante com a sua espada, mas o gigante fere ele com uma flecha envenenada. E as pessoas não sabem como curar. Mas falando assim, Tristão, olha, eu lamento muito aí sua situação, a gente já botou de tudo, já deu soro, já fez, mas ó, essa sua ferida é incurável. E eu lamento que você vai morrer. E ele fica, obviamente, né, triste com a história, só que como é que ele reage? Ele reage de uma forma inusitada. Ele fala assim, olha, não tem problema, vou morrer, né? Paciência, cumpri minha missão, a cidade está salva, né? Me coloque num barco junto com a minha harpa, ele era um guerreiro, né, e tocava sua harpa, me deixa aqui num barco, sem remo, sem vela, sem nada, me coloque aqui com a minha harpa e me deixa à deriva, que, né, deixa que esse barco me leve para a morte. E aí é interessante porque o gigante, gente, ele é a representação dessas forças da natureza que precisam ser dominadas, né? Ele já passou por várias provas até aqui na história, mas ela tem um símbolo maior, que é justamente um poder sobre as circunstâncias da natureza. Então são aquelas forças telúricas, os instintos, os desejos, tudo isso representado ali naquele gigante, né? E ele vence o gigante, mas não é uma vitória completa, porque ele se fere, né? A gente, na nossa vida, quando está lutando contra os nossos vícios, instintos, a gente muitas vezes acontece mesmo, né? A gente até vence, mas sai ferido ali do outro lado. Isso é o que acontece com ele. Então ele dominou uma parte, só que ele é ferido, ou seja, não foi uma vitória completa ainda. E nesse momento, quando ele leva a harpa, tipo a lira de Apolo, né? São instrumentos que representam a harmonização de todos os elementos do homem. Então eu tenho as cordas, né, ali da lira, que se eu conseguir harmonizar corretamente, eu tiro música. E é interessante essa questão do guerreiro com a música, né? Porque existe essa guerra fora das batalhas, e existe a guerra dentro da harmonia, do controle, da maestria em cima de um instrumento. Então ele representa essa vida interna nossa, e é o que ele leva. Ele fala, vou levar tudo isso que representa o meu interior e vou me deixar levar pela natureza, né? Afinal de contas eu vou morrer mesmo. E aí ele vai indo, e esse barco vai indo à deriva, ou seja, Tristão se entregou a essas forças e chega na Irlanda. É onde o barco leva ele, ou seja, é onde o destino e todas as circunstâncias que ele se submeteu, né? As circunstâncias então vão levar ele até a costa da Irlanda. E é na Irlanda que mora Isolda, né? A gente já sabe que a Isolda aí tá bem importante. Então na obra ele fala assim, ó, durante 7 dias e 7 noites as vagas arrastaram-no sem trégua ao sabor dos ventos e das correntes. Tocando sua harpa, Tristão chega na Irlanda. 7 dias e 7 noites, gente, adoro isso, número 7, né? Altamente simbólico, as tradições que dividem o ser humano em 7 partes, em 7 veículos, e é como se fosse um ciclo, né? Os 7 dias da semana, esse ciclo todo de 7 que se fecha, e é justamente nesse momento que ele chega na costa da Irlanda, só que ele não se apresenta como Tristão. Tristão é um nome relacionado à tristeza. Ele é um homem triste. Alguns falam que ele é triste por conta da sua mãe ter morrido no parto e dele ter essa relação de tristeza com a morte da mãe relacionada com o seu nascimento. E outros colocam a tristeza, o Tristão, triste, porque ele, de certa forma, sabe da sua saga, sabe o que vai acontecer na vida dele e de todas as feridas que ele vai sofrer. Feridas incuráveis, essa é a primeira, ele vai ter 3 feridas incuráveis. E é interessante porque a última não cura, né? Gente, ele morre no final, tá? Spoiler. Essa ferida vai ser curada, mas são sempre feridas que as pessoas não têm solução. Ou ele tem que lidar com isso, né? Ou ele encontra essas curas mágicas, como vai acontecer aqui. Então, Tristão, ele não se apresenta com o seu nome, ele se apresenta com o nome de Tantris, que é um nome relacionado à morte, né? A Thanatos.
Então é como se ali fosse um momento de uma morte simbólica, né? E de uma ressurreição simbólica que ele vai viver naquele momento. Na história, isso se justifica porque ele não sabe onde ele está, a Cornualha está no meio da guerra, ele foi ferido, ele não sabe exatamente o que aconteceu ali, e ele não quer dizer quem ele é porque ele tem medo de ser morto, né, de não sobreviver. Só que essa coisa dos nomes, né, dele escolher um nome relacionado à morte, ele podia se chamar Joaquim, né, falar, quem é você? Eu sou Joaquim. Não, mas ele escolhe Tantris, que é uma derivação justamente de Thanatos. Ok, então ele chega lá na Irlanda, e o que vai acontecer na Irlanda? Ele vai conhecer a Isolda, em algumas tradições, né, em algumas versões. É a mãe de Isolda, que também se chamaria Isolda, que faz uma porção que cura ele, e outros é a própria Isolda que faz essa porção. Essa poção mágica, ela tem tudo a ver com a tradição celta e druídica, né? Tanto ela, a Isolda, quanto a mãe são magas, são bruxas. Elas conversam com a natureza, elas sabem escolher, né, as plantas para fazer as suas poções, para poder curar as pessoas. A gente sabe que magia e medicina dentro do mundo sempre foi muito junto, né? Sempre foi muito associado. E Tristão, então, é curado por Isolda. Só que quando ela está cuidando dele, ela percebe que aquele veneno, né, foi veneno feito por elas. Então ela fala assim, nossa, esse é o cara que matou o gigante. Ela faz essa associação em um momento da história. Para quem vê a história de Wagner, né, a ópera começa nessa parte aqui, quando Isolda se arrepende de ter curado Tristão, ainda sem saber que é ele, né, ter curado aquela pessoa que matou o gigante. E por que ela se arrepende? Porque ela tem uma relação com o gigante. Dependendo da versão, ela é prometida dele, é uma noiva prometida, em outras é irmã, é parente, né? Então, assim, mas sempre existe uma relação muito forte entre ela e o gigante. É como se fosse uma dualidade que se estabelece ali entre elas, né? Porque ele matou o gigante e agora ele conheceu a Isolda. E o gigante representa essas forças mais duras, né, mais selvagens, digamos assim, da natureza, e a Isolda representa a pureza. Ela é uma moça de conhecimentos, de boa educação, pura, casta, né, que tem esses conhecimentos de magia. Ela representa um céu, é justamente esse contrário, né? E aí ela, quando sabe que repara, né, consegue juntar as pecinhas lá e ver que foi ele que matou o gigante, ela fica até arrependida, mas aí o negócio já era tarde demais, só para dar esse detalhe para vocês, que é onde começa a ópera de Wagner, ok? Então Tristão voltou para Cornualha, chegar lá, todo mundo, que bom, Tristão, achei que você tinha morrido, rapaz, que alegria, né, bem-vindo e tal, aquela coisa toda. E o rei Mark fala assim, nossa Tristão, que maravilha que você voltou, eu preciso de um favor, preciso de um favor seu. E aí a gente vai lembrar de Arthur e Lancelot, né? O rei Mark vira e fala assim, Tristão, eu vou me casar e eu preciso que você vá buscar a minha noiva. E aí ele fala assim, beleza, Mark, me dá o localizador que eu jogo aqui no Waze, de noite ela tá em casa. Aí ele fala, não é fácil desse jeito, não. A moça com quem eu vou casar, a mulher com quem eu vou casar, é a dona deste fio de cabelo dourado que foi trazido por um pássaro. Eu adoro essas coisas em mitologia, gente. Não, imagina, né? Ele podia mandar endereço, mas ele dá, sei lá, faz o código genético aqui desse fio de cabelo para descobrir quem é a mulher. E ele olha para o fio de cabelo e fala, nossa, eu conheço, é da Isolda, igualzinho, né? Então são essas coisas dos mitos, eu acho um barato, né? Por quê? Porque leva a gente para a questão do inusitado. A vida é muito inusitada, a vida é cheia de coisas assim que a gente não entende, que parece que não faz sentido nenhum, e depois de muito tempo é que vão fazer sentido, né? E quando esse pássaro traz o fio de cabelo, os elementos da natureza estão ajudando no destino, né? Eles vão se movimentando para que o destino aconteça, como o passarinho que traz então esse fio de cabelo aí de Isolda. Aí o que ele faz? O Tristão vai voltar para a Irlanda então para buscar a Isolda agora como noiva do rei Mark.
E aí ele passa por diversas provas, né? Não é só chegar lá, ó, Isolda, né? Faz as malas aí que a gente está indo. Não, ele precisa passar por muitas provas, ele precisa mostrar que ele tem valor e tal, mesmo que ele esteja conquistando a Isolda para o tio, né? Para o rei Mark. E é interessante porque todas essas provas de cavalaria é como se ele estivesse mostrando que ele é digno da dama. Então é o homem, né, representante da terra e de todas essas coisas, das forças da terra, se mostrando digno, ou seja, forte, honrado, harmonizado e digno justamente do céu, que é a dama, que é Isolda, que é essa mulher pura ali, que está esperando ser conquistada. Então ele vai conquistar a alma. Você vai ter que entregar para o rei Mark, né? Essa parte é chata, mas você sabe que, né, não se pode ter tudo na vida. Vamos ver como é que eles vão resolver isso. Então ele vai lá, passa por várias provas, então, e vence a última prova dele, a grande prova. Em algumas versões é uma serpente, em geral um dragão. Ele vai ter que matar o dragão para poder ganhar a mão da Isolda. E aí o dragão, gente, ó, tem alguns elementos que são sempre muito recorrentes. Dragão, gigantes, anões, né? Os anões representam muito as forças que estão escondidas debaixo da terra, né? Que estão fazendo todas as coisas e a gente não vê muito bem como funciona, elementos muito inconscientes, os anões ali, né? Os gigantes já aparecem ali de frente e ele vai ter que matar o dragão. O dragão aqui, Tristão, ele vai ser muito relacionado a São Jorge, né? Depois a gente vai vendo essa junção desses dois personagens. Ele vai sendo similar a São Jorge, com toda essa ideia de vencer o dragão, vencer os desejos, vencer todos os arrependimentos, pecados, enfim, toda a associação que existe aqui do dragão com elementos negativos, tá? Porque em diversas tradições o dragão é positivo, certo? China, você tem vários dragões positivos. E esse mesmo, se você for imaginar que ele precisa ser domado, ele é um elemento necessário nessa saga do Tristão para conquistar Isolda, sua alma, tá bom? Então ele consegue essa última grande prova. Assim, e eu precisei falar um pouquinho, porque em algumas versões Tristão vai ser morto por um anão. Ok? Então o simbolismo do anão continua presente. Nessa do Wagner não tem tanta gerência a questão, né? Mas o anão em si, ele vai ser um elemento importante em diversas versões de Tristão e Isolda. Beleza, ele foi lá, matou o dragão, recebeu Isolda. E Isolda, então, agora vai casar com o rei Mark. Só que o que acontece? A Isolda não é muito chegada lá com o Mark, e o Mark também, dentro da história, ele não se mostra exatamente um bom marido, né? Assim, ele não gosta muito da Isolda, coloca penas, às vezes, para ela muito fortes, enfim. E a mãe está preocupada com essa coisa de que é um casal que não se gosta e vai casar, e a mãe queria muito que Isolda casasse com um homem que ela amasse. E aí o que ela faz? Ela fala, vou fazer uma poção do amor. Gente, vocês acham que esse negócio vai dar certo? Sempre que a gente tenta fazer, né, algum tipo de atalho, o negócio é complicado. Mas enfim, tá lá a mãe da Isolda, ela faz essa poção do amor pensando na Isolda e no Mark. Ela fala, eles vão beber essa poção de amor aí na noite de núpcias e vão se apaixonar e vão ter uma vida muito feliz. E aí ela pega essa poção, entrega para a acompanhante, né, para a dama que acompanha Isolda e que vai acompanhá-la aí em toda essa viagem até a Cornualha, e fala para ela, diz, ó, isso daqui é assim, isso vai desse jeito, tal, não sei o que, beleza. Aí ela fala, pode deixar, conte comigo, né, vamos executar o seu plano. E aí volta todo mundo, a acompanhante, né, a Isolda, o Tristão, volta todo mundo para Cornualha. Em algumas versões, eles já estão meio que paquerando ali, olhares, né, olhares sedutores e tal, mas ainda não aconteceu muitas coisas. Em outras versões eles já estão apaixonados, em outras eles estão totalmente distantes. O fato é que, quando eles estão voltando para Cornualha, acontece uma confusão, e sem saber, Tristão e Isolda tomam a poção do amor e se apaixonam perdidamente um pelo outro.
Então a confusão está feita. Estou falando, esse negócio de porção, gente, sempre é complicado, né? Eu sempre lembro lá da porção de Romeu e Julieta, que inclusive muitos colocam que pode ter sido inspirado também, né? Alguns trechos inspirados aí em Tristão e Isolda, né? Então esse negócio de fazer porção, fingir e tal, que dorme, é uma confusão danada. E aqui não foi diferente, não foi diferente. Eles tomam a porção por engano, e isso é um problema, porque agora eles dois estão apaixonados, né? E ela vai casar com o Mark, e ela casa com o Mark, né? Eles não fogem, nada desse tipo. E é interessante porque essa porção do amor, ela tem um efeito. Ela dura, se não me engano, são 3 anos. E depois ele some, né? Esse efeito acaba. E é interessantíssimo, gente, porque muitas pessoas, quando estudam a questão da paixão entre os seres humanos, realmente colocam um tempo. Falam que a paixão é um processo muito instintivo e tal, e que depois de um tempo ela acaba. Do mesmo jeito que ela começa assim do nada, ela acaba do nada. E aí a pessoa se vê desapaixonada, né? Que é quando a pessoa fala, meu Deus, mas o que aconteceu, né? Por que eu fiz isso tudo? A pessoa sai de um estado de embriaguez. Então é interessante colocar a paixão dos dois, né, relacionadas a uma poção. E aqui, gente, eu não queria chatear muito vocês, mas paixão e patos, eles têm a mesma origem. Patos é doença, que é de onde vem patologia, né? Então, patologia, doenças, o patos é a mesma origem de paixão, porque a paixão é uma doença da alma. Ai! E a gente quer só se apaixonar, né? Essa paixão da alma, então, esse patos, ele tem um prazo. E na história isso acontece também, né? Depois de um tempo, eles saem dessa paixão, desse estado, e entram numa sociedade, agora que eles entendem o que está acontecendo. Falam, meu Deus do céu, mas tu é casada com um rei e tal, como é que a gente vai fazer? Qual é o elemento interessante aqui? Que quando essa paixão sai, quando essa porção do amor termina com seus efeitos, o amor deles continua. Então é como se o amor deles estivesse agora sendo um amor consciente. Ele não é mais fruto de uma porção mágica, ele agora é fruto da vontade dos dois. E de certa forma é o que a gente também deveria fazer enquanto está apaixonado. O que você faz quando está apaixonado? Você cultiva o amor. Você vai vendo as virtudes da pessoa, você vai gerando uma história juntos, e você vai ligando de forma profunda para quando essa paixão acabar, você ter o amor ali perdurando para poder fazer com que aquele relacionamento continue. Se a gente não faz esse esforço, né, no momento que a porção do amor acaba, a gente se vê arrependido. E não é o caso dos dois, porque eles vão representar realmente, né, um amor que precisa se completar. E em momento nenhum da história, gente, mesmo ela casada com o Mark e tudo, os dois fazendo milhões de coisas para ficarem juntos, traindo o rei, você não fica com raiva dos dois, né? Porque é como se fosse assim, Isolda pertence a Tristão, os dois se pertencem, né? E Mark, em muitas versões, tem esse aspecto de não gostar dela, né? Então a gente meio que prefere que Isolda fique com Tristão mesmo. E é interessante que os dois, eles não se arrependem. No mito do rei Arthur, que tem uma pegada cristã maior, e aqui a gente tem uma pegada celta maior nessa história, no mito do rei Arthur existe um arrependimento do Lancelot e da Guinevere, né? Aqui você não tem um arrependimento de Tristão e Isolda, os dois estão convictos de que eles pertencem um ao outro, e não tem nada no mundo que vá tirar os dois, não tem reino, não tem circunstância, não tem nada, eles nasceram para ficar juntos. Então essa certeza, né, e essa pureza do amor recíproco que surge dentro da obra faz com que a gente realmente fique torcendo pelos dois, certo? Então eles se encontram sempre escondidos e tal, traem o rei, não tem essa coisa de consciência pesada, porque eles veem como um destino realmente dos dois, só que o rei descobre, né? Gente, não adianta, nunca faça nada escondido, porque sempre tem alguém olhando, certo? Então se não pode ser visto, não pode ser falado, então não faça, porque só dá confusão, e os mitos vivem mostrando isso pra gente, certo? Então o rei descobre que ele foi traído,
E aí, algumas versões é um anão que vai ferir novamente o Tristão, e em outros é um cavaleiro do rei que vai vingar a honra do rei e acaba ferindo o Tristão novamente, né? Então, aqui eu pulei, né? Quando ele mata o dragão, gente, para levar a Isolda, ele é ferido mortalmente também, tá? É uma ferida que não fecha, ele tem que ficar convivendo ali constantemente. É como se fosse a ferida de ter Isolda e ter que abrir mão dela para entregar para o rei Mark, justamente, tá bom? Então aqui é a terceira ferida que o Tristão vai receber, e ele recebe essa ferida e, mais uma vez, ele pede para ser levado pelas águas do mar, só que agora para sua origem, para Bretanha, que é o lugar onde ele nasceu. Então ele sai ali, né, da Cornualha, que está amarelazinha, vai ali para a Bretanha, que está laranjazinha no nosso mapa. E é interessante ele voltar para a Bretanha, porque é a origem, é onde começou, né? Então já é uma insinuação de fim de ciclo, porque o ciclo é como um círculo mesmo, né? Ele começa num ponto e ele termina no mesmo ponto. Então ali é a origem de Tristão, e ali é agora onde ele volta para sintetizar toda a experiência da vida dele. Então ele volta para Cornualha, está ferido, né? E pede que chamem Isolda. Por quê? Porque é uma ferida incurável, e só Isolda é capaz de curá-lo, né? Fechar essa ferida. Se a gente leva em consideração que é o amor, que Isolda é a representação da alma, que é a representação do céu, então o que ele está falando? É só essa junção de terra e céu que pode me curar. E na nossa vida muitas vezes é assim, né? Existem feridas nossas, internas, feridas da alma, que só a ligação com o céu é capaz de curar. E ele pede por ela, então, fala: chamem Isolda para que eu possa ser curado. E o pessoal fala: não, ela não vem não, tá ocupada, a agenda tá cheia, tal, não, ela não vai vir não. Eles mentem, né, para ele. Em algumas versões são outras damas, né, que vão dizer para ele que ela não vem, e por mil motivos, e ele fica inconsolável, né, tipo assim, nossa, fui abandonado por Isolda. E por outro lado, Isolda está tentando ir para salvar ele, ela sabe, né, que ele foi ferido e tudo, afinal de contas foi por conta dela também que isso tudo acontece, e ela está indo lá para tentar salvar ele, só que ele acha que não, né, dizem para ele que não. E nesse momento, então, ele morre de amor. Ele morre de desgosto, porque ele acha que Isolda não vai ir. E quando Isolda chega, ele está morto. Agora vocês pensarem em Romeu e Julieta também, né? E aí quando ela chega, ele está morto. E aí é uma das obras lindas, gente, que é o Liebestod, que é a última canção da ópera de Wagner, que é justamente quando Isolda canta já depois da morte de Tristão. Isolda canta toda a maravilha, toda a plenitude de um amor metafísico, que é justamente o que está acontecendo ali. Desculpa. Por quê? Porque Isolda também morre de amor. Né? A gente fala que morre de desgosto, de dor de cotovelo, tem várias formas de falar. Mas ela morre de amor também. Então Tristão morre de amor e ela também morre de amor logo em seguida. E os dois se unem, então, nesse mundo metafísico. E a beleza de Wagner nesse fechamento é que ela vai descrevendo a luz de Tristão, né? Porque Tristão morre e ele é uma luz agora que envolve, que ilumina as coisas, que está indo para um éter. E que ela vai junto com ele, que eles vão se unir nesse uno, né, nessa origem da vida, nessa alma una, né? Então a música ela é belíssima e fala justamente da união dos dois no mundo metafísico. Então parece também ali com Romeu e Julieta. O que acontece? Na Terra não é possível esse amor se completar. É preciso que você largue todas as coisas materiais, desejos, a própria existência, a própria vida, e se entregue para essa próxima etapa, para essa fusão da vida com o outro, a junção dessas almas formando uma unidade. Então é um tipo de amor sublimado que não pode ser vivido na matéria.
que só pode ser vivido no metafísico. Por isso que eles realmente precisam morrer no final, porque o mundo não comporta um amor perfeito. No mundo tem problema, gente, no mundo tem o rei Mark, no mundo tem imposto para pagar, né? Tem um monte de problema. Onde é que você vai viver a união definitiva? No mundo metafísico, nessa vida interior, achando essa plenitude, né? que gera essa luz e que pode iluminar as experiências e trazer essa unidade. Então, o que os dois fazem? Abrem mão daquilo que são para se tornarem unos no mundo metafísico. E aí, gente, se a gente imagina que é Tristão e a própria alma, o que está acontecendo aqui? Uma junção consigo mesmo. Né? Eu não vou abrir mão da minha mão para casar com outra pessoa, né? Não é uma questão externa. O mito, simbolicamente, fala sempre das coisas internas. Então, o que eles estão comentando? O que eles estão mostrando aqui? É a plenitude que existe quando o homem se funde com a própria alma, né? Quando ele encontra o seu próprio ser. E quando ele encontra esse próprio ser, ele é outra pessoa. Ele morre para o passado. E agora ele está pronto para viver esse futuro pleno, né? Repleto de felicidades. Gente, então é isso, a história aí, né? Uma das versões que a gente tem de Tristão e Isolda. Vou deixar um link aqui embaixo para uma versão em prosa, caso você queira conhecer uma das versões da história. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.